A juventude que neste mês esteve na direção dos trabalhos aqui nesta comunidade de fé. Louvar a Deus por todos os obreiros desta casa, que sempre nos recebem muito bem. Pastora Adriana Mello, pastor Crispim, as missionárias, nosso irmão Júnior, os pastores e copastores da juventude nesse mês, todos os diáconos também, que servem nesta casa, que contribuem para o crescimento desta obra, todos os líderes de departamento e toda a igreja do Senhor que aqui se reúne. Quero convidar você a abrir o texto sagrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7. É muito bom falar sobre Jesus. Então, logo eu não vim falar de mim mesmo. Eu não vim falar sobre mim. Eu não vim falar sobre os homens. Eu não vim falar sobre os líderes terrenos. Eu vim falar sobre o dono da igreja. Eu vim falar sobre aquele que lançou o fundamento da nossa existência. Eu vim falar sobre aquele que abriu os braços como recebimento a todo pecador arrependido no Calvário. Eu vim falar sobre aquele que cura os enfermos. Eu vim falar sobre aquele que ressuscita mortos. Eu vim falar sobre aquele que faz milagres. Eu vim falar sobre aquele que o impossível não existe no seu vocabulário. Eu vim falar sobre aquele que não é controlado, mas controla. Eu vim falar sobre aquele que está acima e nunca abaixo. Não existe outro trono acima dele. O trono dele nunca estará desocupado, porque ele é soberano. Eu vim falar de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11 ao versículo de número 17. É um texto bastante conhecido, mas existem alguns detalhes neste texto que vai servir de aprendizado propositivo para nós aqui esta noite. Está escrito assim, minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Logo depois, Jesus foi a uma cidade, em algumas traduções está a aldeia, chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Diga assim comigo, discípulos. E uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ou entrando? Saindo o enterro do filho único de uma viúva. Diga comigo, viúva. Diga filho único. Aquela mulher não tinha outro filho. Além de não ter outro filho, era viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Em algumas traduções está esquife, em outras maca ou cama de transporte. E os que o carregavam pararam. Diga, a multidão que carregava o morto foi parada por Jesus. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Mas o que Jesus disse? Mas o que Jesus disse? Mas o que Jesus disse? Levante-se. E o que o jovem fez? Se sentou para conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou dentre nós. Deus interveio em favor ao seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinhas. Assuma o seu assento e preste atenção naquilo que eu vou expor para você esta noite. De todos os escritores sinóticos, Lucas, pelo fato de ser médico gentil, é o único que traz os milagres de cura e ressurreição com as minúcias de detalhe que ele descreve em sua narrativa.
um médico que fez questão de retornar às aldeias e aos espaços geográficos que Jesus havia operado milagres e curas para colher o testemunho dos próprios alcançados o que Jesus tinha feito. Às vezes a gente acha que esses detalhes não têm muita importância na narrativa do texto, mas imagine comigo que não é qualquer pessoa que está voltando aos enfermos para colher o seu testemunho, mas um médico. E o médico é aquele que dá o diagnóstico, mas também é aquele que comprova a cura. Então Lucas, pelo fato de ser médico, volta às aldeias, acolhe o testemunho do curado e olha para o enfermo e diz: realmente foi curado. Um médico está atestando a cura de um enfermo. Outro sim também, um médico é aquele que atesta o óbito de uma pessoa, mas também atesta a sua ressurreição. Lucas, na condição de médico, ele vai até os ressuscitados e comprova se houve ou não ressurreição. A gente vai encontrar, por exemplo, na segunda missiva, que é o livro de Atos, e nesta primeira aqui, que é o Evangelho, Lucas falando a Teófilo que ele foi até as pessoas que foram alcançadas, retornou às aldeias e os lugares por onde Jesus passou, operando curas e milagres, pregando e ministrando parábolas, e ele fez questão de organizar de forma cronológica todas essas narrativas. Então é importante entender que o relato aqui deste médico no capítulo 7 vai comprovar que Jesus é aquele que realiza milagres sem sombras de dúvida. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem pessoas que se dizem crente, mas não acreditam em milagre. Tem pessoas que se dizem crente, mas não acreditam que Jesus cura. Tem pessoas que se dizem crente, mas não acreditam que Jesus pode fazer até ressurreição. É coisa impossível para os médicos. Mas eu vim dizer para você esta noite que, crendo você ou não crendo, Ele ainda continua operando milagres. Ele precisa ser a evidência dentro de um culto, irmão. A centralidade do culto está em Cristo. Ninguém se reuniu aqui para a sua própria glória. E a palavra de decreto para nós esta noite é que os tronos dos homens venham à ruína, para que a supremacia do trono de Deus tome a centralidade de todas as coisas. Jesus é a centralidade da palavra. É a este que Lucas está evidenciando que não é farsa o que ele faz, que não é mentira o que ele faz, que não é engano o que ele faz, que não é teatro o que ele faz, que não é inventado o que ele faz, que não é criado o que ele faz, que não é fruto da imaginação de quem está escrevendo, mas alguém está dizendo: ele passou aqui e fez, ele passou aqui e girou, ele passou aqui e operou um milagre. Esse texto do capítulo 7, Jesus sai de Cafarnaum e vai para uma aldeia chamada Naim. Existem 3 cidades neste cenário geográfico aqui que são importantes: Nazaré, a 30 quilômetros de Naim, e Cafarnaum, a 10 quilômetros desta aldeia. Nazaré foi o berço da infância de Jesus. Nasceu em Belém e criou-se em Nazaré. Mas Cafarnaum é o berço do seu ministério. É aqui onde está a casa que Jesus se alojava. Tem alguns escritores, tem alguns pregadores que dizem que essa casa é de Jesus, mas foi comprovado pela arqueologia que esta casa na verdade era de Simão Pedro. Ele apenas se hospedava ali como base para o seu ministério. E por que esta cidade é a cidade do ministério de Jesus? Porque foi a cidade que Jesus mais operou milagre. Foi em Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum, já tinha operado milagre ali, e no mesmo dia Jesus está indo para Naim para operar milagre. Aleluia. Ele entra em Cafarnaum, opera milagre. Ele sai de Cafarnaum para operar milagre. E ele saindo de Cafarnaum, ele vai até a aldeia chamada Naim. Quando ele está entrando na cidade,
Existe um cortejo fúnebre saindo da cidade. Jesus entra na cidade e o cortejo está saindo. O texto diz que quando ele chegou na porta, ele parou aquele cortejo. Eu já disse para vocês aqui inúmeras vezes que eu sou pregador dos detalhes do texto. O texto mostra para a gente duas multidões. Uma multidão está com Jesus, a outra multidão está com a viúva. O texto mostra para a gente dois filhos únicos, unigênitos. Um está morto com a viúva e o outro é chamado o Verbo da vida, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida. O texto está mostrando para a gente o encontro da morte com a vida. O texto está mostrando para a gente o encontro dos homens com Deus encarnado. Este aqui é o texto dos encontros. E o Filho de Deus, em todo o seu poder, vai colocar de pé o filho de uma mulher, em toda a sua fraqueza e limitação. A morte é o limite para todos. É na morte aonde o rico vai ser igualado ao pobre. É na morte aonde aquele que tem vai se igualar ao que não tem. É na morte aonde o famoso vai se igualar ao anônimo. Mas é na morte que Deus vai criar o povo para milagres. A multidão está saindo e Jesus está entrando. Só que observe comigo que o texto vai dizer e vai diferenciar. Jesus está com uma grande multidão e está com seus discípulos. O que é que significa, pastor? É que discípulo não faz parte da multidão. Porque depois que a multidão vai embora, é os discípulos que ficam. Depois que a multidão esvazia o templo, é os discípulos que ficam. Os discípulos provam a sua fidelidade porque eles não pedem milagre para Jesus. Não tem um discípulo que pediu um milagre para Jesus, porque os discípulos não estão interessados em receber milagre. Os discípulos, pastor Crispim, só pedem duas coisas para Jesus. Duas. Apenas duas. Primeiro, mestre, ensina-nos a orar. Porque os discípulos querem aprender a falar com Deus, quer ter relacionamento, quer ter intimidade com Deus. Aleluia! E a segunda coisa é: mestre, mostra-nos o Pai. É o único interesse dos discípulos. A multidão, ela quer pão, ela quer peixe, ela quer vinho, ela quer cura, ela quer milagre, e depois que ela recebe, ela vai embora. Mas só os discípulos é quem fica. Glória a Deus! Quando Jesus vai multiplicar pão e peixe, ele está pregando um sermão do monte 48 horas, 2 dias consecutivos. E ele diz para os discípulos: coloca a multidão para sentar. E a multidão se assenta. Mas quem fica de pé trabalhando? É os discípulos. Porque a multidão quer ser servida, mas os discípulos querem servir. Aleluia! Olha para quem perto de você, diga para ele: se você é discípulo, o seu desejo é servir. Como é que você tem servido a Deus? Como é que você está servindo a Deus? A multidão não é discípulo, discípulo não é multidão. E por que a multidão não quer ser discípulo? Porque para ser discípulo tem que ter renúncia, tem que passar processo. Para ser discípulo tem que abandonar. Ele chega na banca de Levi, Mateus, e diz: quer ser discípulo? Larga tudo e vem. Ele olha para Pedro e diz: quer ser pescador de homens? Larga tudo e vem. Larga a rede, larga o barco, larga o mar, larga a praia e vem. Porque para ser discípulo tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa, a abandonar alguma coisa. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa é compor a plateia. 3 tipos de pessoas estavam em meio à multidão. 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? 3. Eu espero que você não faça parte desses 3. Ou ao menos um. Você pode. O primeiro tipo de pessoas eram os espectadores. Estavam só para assistir.
Eles só estavam ali para olhar, só para observar. O segundo tipo de pessoas eram os acusadores, procurando encontrar alguma falha em Jesus para o expor. E o terceiro tipo de pessoa eram os necessitados, aqueles que estavam precisando receber um milagre e ia ali porque sabia que Jesus poderia operar milagre. Você pode ser o necessitado, mas Jesus tem algo muito mais profundo do que isso para você. Ele quer te fazer discípulo, passar por processo das minúcias, de abrir mão do que for necessário, porque a intimidade com Ele vale mais do que qualquer coisa. É olhar para Deus igual o salmista, e ele escreve: para mim mais vale um dia em tua presença do que mil em qualquer outro. Isto é o discípulo. A viúva está saindo, Jesus está entrando, a multidão que está com a viúva está saindo. A multidão que está com Jesus está entrando na cidade. Jesus para a multidão. Eu não sei se você percebe, mas o texto já traz a informação, ela é uma viúva, ou seja, esta mulher já tem experiência em enterro. Ela já é experiente, pastor Crispim, em sepultar. Ela está fazendo o mesmo trajeto, Júnior, pela segunda vez. A primeira vez ela foi enterrar o seu esposo. A segunda vez ela foi enterrar o seu único filho. Esta mulher está fazendo o trajeto, o mesmo trajeto pela segunda vez. Só que na primeira vez Jesus não estava com ela, e agora é diferente. Tem coisas que deram errado na sua vida, que você estava sozinho, irmão, mas Jesus está chegando no caminho para se encontrar com você. Tem coisas que deu errado na sua vida porque você estava sozinho. Tem guerras que você não venceu porque estava sozinho. Tem guerras que você não conseguiu combater porque você achou que seu amigo estaria com você, mas quando a guerra veio ao auge, todo mundo foi embora e te largou sozinho nessa. Mas nesta noite eu vim aqui dizer que no meio do caminho você vai se encontrar com Jesus, e Ele vai parar a multidão que está tentando sepultar aquilo que é seu. Vamos um pouquinho de cultura judaica. Quando o homem morria, o filho primogênito, ele tinha a responsabilidade de pagar as dívidas da sua mãe e permanecer na casa até ela se restabelecer e um parente remidor viesse para cobrir as despesas e as dívidas dela. A mulher perdeu o marido e agora perdeu o único filho. Essa mulher está sem esperança. Ela está transportando um corpo num caixão, num esquife, em uma maca de madeira, que era usado justamente para a sepultura. Existiam dois tipos de macas. A primeira maca era a maca de tecido, linho grosso, que era para transportar enfermo, e a segunda era de madeira, que era para transportar corpos mortos. E esta mulher está transportando o corpo do seu filho, e é no portão desta cidade que Jesus vai se encontrar com ela. E o texto diz que, parando a multidão, disse para ela: não chore. Existem muitos acontecimentos da vida que você pode dizer para uma pessoa: não chore. Tristeza, dor, angústia, decepção, fraqueza, queda, algo ruim que aconteceu. Mas o único acontecimento na vida que você não pode dizer para uma pessoa: não chore, é a morte de alguém. Você quer receber o que eu tenho para te dizer aqui? Por que é que Jesus disse para aquela mulher: não chores? Sendo que ela está pela segunda vez fazendo o mesmo trajeto, agora vai enterrar o único filho que ela não tem. É simples, irmãos. Tem coisas que Jesus fala com a gente que a gente não entende o que Ele está falando, mas Ele sabe o que está dizendo. Se Ele está dizendo para essa mulher: não chores, é porque Ele sabe que essa mulher não vai sepultar esse menino. Tem coisas que Deus está falando para você que você está se perguntando: mas por que Deus está falando? Não importa, apenas obedeça o que Ele está falando. Ele sabe o que está dizendo. Se Jesus está dizendo para ela: não chore, é porque Ele sabe que vai ressuscitar o menino. Então fica na tua, apenas obedece o que Deus está mandando você fazer. Se é para não chorar, não chora. Se é para não ir, não vai. Se é para não fazer, não faça. Ele sabe por que Ele está falando. A mulher para de chorar, e o texto diz que Deus se direciona ao menino e toca no caixão,
que segundo a lei mosaica era impuro. Não porque Jesus era uma pessoa comum, mas isso intensificava porque ele era um rabino, ele era um mestre, ele conhecia da lei, e ele está infringindo a lei ali, tocando no caixão, lugar de impureza. Ele toca no caixão e diz para o menino: levante. Só que o texto diz que o menino não se levantou, o texto diz que o menino se assentou. Qual o problema hoje? O problema é que quem está sentado deveria estar de pé, e quem está de pé deveria estar sentado. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. Vou repetir até você pegar aí. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. Tem gente que Jesus está mandando se levantar, mas está sentado. E tem gente que Jesus está mandando se assentar e está de pé. O menino se assentou no esquife, e as duas multidões agora se reúnem. Uma multidão já veio de Cafarnaum adorando, a outra multidão está vindo chorando. A multidão que está saindo de Cafarnaum está alegre, mas a multidão que está saindo de Naim está triste. A multidão que vem em Cafarnaum viu o milagre acontecer, mas a multidão que está saindo de Naim viu o menino morrer. Mas essas duas multidões agora estão contemplando a ressurreição de um jovem morto, e não podem ficar calados. E o texto diz: e louvavam a Deus com temor, e louvavam ao Senhor pelo que aconteceu. Irmãos, uma igreja que vive milagre não pode se contentar em estar calada, mas a sua boca tem que estar sobrecarregada de louvor, porque a igreja que contempla milagre. Qual o maior milagre que um pecador pode receber? Qual o maior milagre que um homem pode receber? Qual é o maior milagre que pode alcançar o perdido? Paulo diz: antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos em cima de um esquife, a multidão ao redor dizendo: tem mais jeito não, vai ficar no vício alheio, vai morrer na cachaça, vai morrer nas drogas, vai ficar nesse mundo de prostituição, aí não tem mais jeito. E tem viúva ainda carregando o caixão dizendo: não tem mesmo jeito, mas não, vamos ter que enterrar agora, vamos levar lá para o cemitério, vamos levar para a sepultura. Mas o problema é Jesus chegar no local. O problema é Jesus chegar na casa onde está o morto. O problema é Jesus chegar aonde o morto foi depositado, irmãos. E aonde Jesus chega, morto não fica deitado. Aonde Jesus chega, o morto não fica no esquife. Aonde Jesus chega, o morto tem que se levantar. Eu não sei que defunto você trouxe para esse culto. Já termino agora a minha oportunidade. Eu não sei que defunto foi que você trouxe para este culto. Eu não sei que sonho morto você trouxe para este culto. Eu não sei que projeto morto você trouxe para este culto. Eu não sei que casamento morto você trouxe para este culto. Eu não sei que família morta você trouxe para este culto. Eu não sei se espiritualmente você está morto e veio para este culto. Mas nesta noite eu vim aqui dizer para você: Jesus está chegando em Naim, e Ele vai parar a multidão da sepultura. Aquilo que está morto vai se colocar de pé. A medicina diz que é necessário alguns sinais para comprovar. Uma pessoa morta ressuscitou. É necessário, no mínimo, apresentar o exercício de um dos sentidos. O texto diz que o menino se assentou e falou. O menino se assentou e começou a confessar.
que é que Lucas está escrevendo isso no texto? Para que não sobre dúvidas de que aquilo ali era um sinal da ressurreição do menino. Aquilo que Jesus vai fazer não vai ficar dúvidas. Aquilo que Jesus vai operar para você não vai dar margem de dúvida para ninguém. A multidão que estava indo enterrar aquilo que você estava carregando vai ter que olhar e dizer: realmente Jesus fez, sem sombra de dúvida. Realmente o menino ressuscitou, sem sombra de dúvidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu entrego o microfone agora. O texto diz que a fama de Jesus percorria por todas as cidades circunvizinhas. A fama de quem? Jesus. Irmão, Jesus não faz milagre para a fama ser nossa. Jesus não faz milagre para que a gente seja reconhecido. Mas Jesus faz milagre para que a fama seja dele. Jesus vai ficar famoso pelo que ele vai fazer em você. Ele não vai fazer em você para você ficar famoso, mas ele vai fazer em você para que ele fique famoso. Todos vão reconhecer quem ele é pelo que ele fez em você. A fama dele percorria todas as cidades circunvizinhas. E o nome de Jesus vai ficar falado só pelo que vai acontecer na sua vida. Você não vai sair dessa cidade. Você não vai sair dessa cidade. Você não vai cruzar os portões. As portas da cidade era onde os juízes julgavam uma causa. Levítico vai dizer: quem tiver alguma causa, vá à porta da cidade, apresente a causa e ela será resolvida. A viúva está indo para o portão da cidade apresentar a sentença de morte do seu filho. E quem é que chega? O juiz dos juízes, decretando a sentença de vida. Aquilo que estava morto está vivo. Aquilo que era tristeza agora é alegria. Aquilo que estava deitado está de pé. Aquilo que não tinha esperança agora tem. Aquilo que era para ser sepultado agora vive. Ele pegou o menino nos braços e entregou no braço da mãe, porque aquela mulher era a única interessada em ter o menino vivo. Era a única que queria o menino vivo. E Jesus está dando para ela de volta aquilo que a morte tomou. Esse texto fala de restituição. Entregar de volta aquilo que foi tirado. Você está aí, irmão? Você está aí? Diga glória a Deus.